manifestado aos nossos corações. Meus queridos, eu gostaria de ler aqui na palavra de Deus que se encontra em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, 9 e 10, que nos diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feitura dele, somos criação dele. Louvado seja o Senhor que dispensou tanto amor e cuidado sobre as nossas vidas. Nós vamos louvá-lo mais uma vez. Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu nome, Deus conhece a sua história, Deus conhece o seu coração. Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno. Tem animado nosso coração com essa grande expectativa do dia em que estaremos com Ele definitivamente esse ano, num local onde não haverá mais intrigas, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá mais separação. Nós aguardamos por esse momento, e em nome de Jesus eu quero desejar que você esteja lá, você esteja lá comigo, você esteja lá com o Senhor Jesus. Nós vamos orar. Deus bendito e santo, agradecemos ao Senhor pela verdade na Tua palavra, agradecemos ao Senhor porque dia a dia o Senhor tem arrebanhado o Teu povo, tem falado ao coração do Teu povo, tem encorajado a cada um deles. Louvamos ao Senhor nesta noite, ó Deus,
pela iniciativa do Senhor mesmo em nos criar, pelo amor do Senhor manifestado por nós na cruz do Calvário, pela nova vida em Cristo Jesus, adoramos a Ti, ó Cordeiro Santo de Deus, e rogamos que nessa noite o Senhor fale conosco, que o Senhor aquiete a nossa alma e também nos desperte, ó Deus, para um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro relacionamento com o Senhor, numa dependência que traz também paz às nossas almas. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Meus queridos, nesta noite nós vamos compartilhar na palavra do Senhor, do texto que está registrado em Isaías, capítulo de número 43. Isaías 43, dos versículos 1 ao versículo de número 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte: entrega, e ao Sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Amém. Há muito o que dizer, meus queridos, sobre as bênçãos de Deus manifestadas ou derramadas sobre o seu povo ao longo da história, inclusive sobre minha vida e sobre sua vida. Deus nos escolheu, Deus nos adotou, Deus nos redimiu, Deus nos selou, Deus nos chama de filhos, Deus tem cuidado das nossas vidas como um pai, Deus tem nos pastoreado como o supremo pastor, Deus tem nos alimentado com sua santa provisão, a sua graça não nos abandona em tempo algum. Nós louvamos a Deus por isso. Somos de fato muito abençoados, somos o povo mais abençoado da face da terra, podemos dizer isso. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre nós. O Salmo 11 diz que as suas pálpebras sondam as nossas vidas. Quando você lê o Salmo 121, você vê que o guarda de Israel não dormita, não dorme, ele não cochila, ele cuida das nossas vidas em todo o tempo. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele nos fortalece dia a dia, por meio da sua palavra. O texto que lemos fala da singularidade da relação de Deus com o seu povo, de como Deus trata esse povo de maneira especial, de como Deus cuida de maneira particular e peculiar do seu povo. Esse capítulo aqui está vinculado diretamente, é claro, ao capítulo anterior, quando Deus vai disciplinar o povo de Israel, mas também vai falar de uma promessa de restauração. E nessa promessa de restauração, no capítulo 42, apesar disso, o povo de Israel encerra o capítulo 42 dizendo que eles não se arrependeram, dizendo que eles não se quebrantaram, dizendo que eles continuavam com o coração endurecido. Quando inicia o 43, o que a gente espera é que Deus fosse intensificar ainda mais a disciplina, que Deus fosse derramar um juízo ainda maior sobre o seu povo, mas não é isso que vemos. O que vemos no capítulo 43 é uma palavra de encorajamento, é uma palavra que traz alívio ao coração, que traz paz para a alma, é uma palavra que traz renovação para o povo.
É isso que vemos. O que vemos nesse capítulo 43 é o cumprimento do que Paulo vai registrar muito mais tarde em Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isaías escreve esse capítulo, claro, sobre a inspiração, a orientação de Deus, com o objetivo de encorajar o povo e de chamá-lo ao arrependimento, preparando então o povo para uma manifestação ainda mais extraordinária de Deus, onde Deus derramaria do seu Espírito, e o capítulo 44 vai falar disso também, do Espírito que seria derramado como um grande torrente de água sobre o povo de Deus, e todos passariam a conhecê-lo. Bem, então nós podemos aprender algumas lições que trarão certamente encorajamento para as nossas vidas nessa noite a partir desses versos. Primeira lição, Deus está dizendo para o povo de Israel que Deus conhecia esse povo pessoalmente, de maneira muito particular. O versículo 1 começa dizendo, mas agora. Isso mostra que, a despeito do sofrimento deles e a despeito da desobediência deles, Deus estaria introduzindo uma nova temática na vida deles. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Deus se apresenta aqui como o Criador de Israel, o Criador de todas as nações, o Criador de todos os povos. Deus se apresenta como o Criador de toda a terra, mas de maneira especial Ele diz, eu criei você, Jacó, eu fiz você existir, eu trouxe você à luz. E diz mais, não temas, porque eu te remi, eu paguei o preço por você. A palavra remi aqui vem da palavra Gaal, que é o parente próximo que tinha a responsabilidade de remir quando um outro parente estivesse na escravidão. Ele tinha a responsabilidade e a oportunidade de ir e pagar o preço para libertar então aquele parente próximo. Lembrou da história de Ruth e Noemi? Quando Ruth casa com Boaz, Boaz primeiro procura um parente próximo para resgatá-la. O parente negando-se a fazê-lo por não poder, Boaz então a resgata. Deus está dizendo assim, eu sou o seu resgatador, eu sou aquele que vai te remir, eu sou o seu parente próximo. Que coisa extraordinária Deus está dizendo. Ele está dizendo que Israel é dele por criação, e Israel é dele porque Deus pagou o preço por Israel. Israel é dele e Deus o chama de filho, Deus o chama pelo nome. Diz mais ainda o texto, diz aqui no versículo de número 6 e 7, de maneira especial, Deus diz assim, trazei meus filhos. Ele diz assim, são meus filhos. Isso fala da paternidade de Deus, da nossa filiação ou da filiação de Israel. Isso fala de um relacionamento especial, de intimidade. Mas diz mais, o versículo 7 diz, a todos os que são chamados pelo meu nome. Israel não é mais conhecido como Israel, Jacó não é mais conhecido como Jacó. As nações conheciam aquele povo como o povo de Deus. E essa fama ia adiante deles. Você deve se lembrar que quando o povo de Israel estava marchando em direção à terra de Canaã, estava para adentrar em Jericó, os espias chegaram lá, e Raabe conversa com eles, e Raabe demonstra que antes mesmo deles chegarem, a fama deles já havia chegado, porque Deus havia feito grandes milagres em favor do seu povo. O povo de Israel então agora é conhecido como povo de Deus. É a coisa mais extraordinária no mundo, é ter esse privilégio, receber essa adoção, de poder ser chamado de filho de Deus. Pensa então, para você ter uma noção, numa pessoa que é adotada e recebe agora no seu documento, na sua certidão, o sobrenome da família que o adotou. É isso que Deus está dizendo.
Ele está dizendo: eu te criei, eu paguei o preço por você, você é o meu filho, eu te dei o meu nome, você carrega o meu nome. Você não é qualquer um, mas é o meu nome que você carrega. Então não temas, porque eu cuido de você. Eu conheço a dor, eu conheço a luta, eu conheço o seu sofrimento, eu conheço a escravidão. É isso que Deus está dizendo para Israel. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, o Senhor Jesus diz que o vencedor, aquele que for fiel até a morte, vai ter o privilégio de receber um novo nome, o nome de Deus. É a coisa mais extraordinária que pode acontecer com alguém, é poder ser chamado de filho de Deus. Creia nisso. Deus conhece o seu povo. Por isso a expressão não temas, no versículo 1 e também no versículo de número 5, soam de maneira tão importante, porque é um pai dizendo para um filho pequeno: filho, não fique com medo, filho, não temas, filho, não se preocupe, eu criei você, eu cuido de você, eu conheço o seu nome, eu conheço a sua história, eu conheço cada detalhe da sua vida. Segunda coisa importante que nós observamos aqui nesse texto, nos versículos 2, 3 e 4, é a proteção de Deus, é como Deus protege o seu povo de maneira segura, de modo que nada nem ninguém pode tocá-lo, nada nem ninguém pode separá-lo do seu amor, nada nem ninguém pode fazer mal ou intentar o mal contra o seu povo. O salmista, quando descreve dessa proteção, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Num outro salmo, ele vai dizer que ainda que os inimigos se levantem contra nós, eles vão marchar de volta pelo mesmo caminho por onde nos perseguiram, eles vão voltar. O salmista ainda diz no salmo de número 91 que nem uma flecha, nem um dardo inflamado pode atingir o povo de Deus, porque Deus protege o seu povo. Aqui nesses versos 2, 3 e 4, o Senhor diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. O que Deus está dizendo é que Ele estaria presente com o seu povo no meio da adversidade. O povo já havia experimentado isso. Quando Deus diz: quando passares pelas águas, certamente o leitor, o judeu que está lendo aqui esses versos, ele vai se lembrar, é claro, da história do Mar Vermelho, ele vai se lembrar da história do Jordão que se abriu. Nós, quando lemos esses versos e vemos assim: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nós nos lembramos, é claro, de os amigos de Daniel na fornalha ardente na Babilônia. O que ainda iria acontecer aqui, esse verso então fala de um futuro. O que de fato Deus esteve presente com seus filhos ali. Pelas águas, não se preocupe. No fogo, não se preocupe. Eu sou o seu Deus, eu estou contigo. Davi, quando vai falar dessa presença bendita, protetora de Deus, ele diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Então eu não preciso temer. Veja que esse texto não deve ser utilizado em hipótese alguma como um pretexto para sair dizendo, num tempo de pandemia como o que nós vivemos, que o crente não vai ficar enfermo em hipótese alguma porque Deus está com ele. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo da presença consoladora de Deus com o seu povo, mesmo em meio às águas, mesmo em meio ao fogo, mesmo em meio às tribulações, no meio das adversidades. Você pode pensar assim: mas Ananias, Misael e Azarias foram de fato livres do fogo. O povo de fato atravessou o Mar Vermelho com o pé enxuto e também o Rio Jordão. Então é disso que o texto está dizendo? Não, não é.
porque quando você olha a história de outros grandes servos de Deus, você encontra Isaías sendo morto, você encontra Jeremias sendo morto, você encontra Paulo sendo morto, você encontra Pedro sendo morto, e assim, uma infinidade de nomes que nós poderíamos citar. O fato é, Deus sempre esteve com o seu povo na hora da tribulação, trazendo paz e encorajamento. É disso que o texto está falando aqui. Deus é o refúgio e fortaleza. Deus é o socorro bem presente nas tribulações. Nós somos a menina dos olhos de Deus, então não há o que temer. O versículo de número 3 diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Fique tranquilo, eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso, o Soberano. Eu sou o Santo de Israel, vocês creem em mim. Eu sou Deus, o Salvador, e eu dei o Egito, a Etiópia e Sebá por resgate do povo de Israel. O que Deus está dizendo aqui, nesse versículo de número 3, é que o povo de Israel é tão importante, é tão especial, é tão particular para Deus, que Ele não se importou em destruir o Egito uma vez, nas 10 pragas, e agora está dizendo: olha, eu darei de novo o Egito, e darei também a Etiópia, e darei também Sebá por ti. O que de fato veio a acontecer mais tarde, para preservar o povo de Israel, Deus entrega essas nações a Ciro, para que ele então as domine. Que coisa extraordinária Deus faz com o seu povo, como Ele trata o seu povo de maneira especial. O versículo 4 diz assim: visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti, darei povos pela tua vida. Eu gosto de você, eu amo você, eu me importo com você. Israel era então o objeto do amor de Deus, não porque Israel merecia, não porque Israel era de fato uma nação de destaque, não, pela graça de Deus. O versículo de número 25 do capítulo 43 de Isaías diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus está dizendo que ama Israel, mas não porque Israel fosse digno desse amor, merecesse esse amor, fizesse alguma coisa para que despertasse o olhar de Deus. Não, Deus o ama apesar do pecado, Deus o ama apesar da desobediência, apesar das suas falhas. Deus decidiu amar esse povo. Deuteronômio capítulo de número 7, versículo de número 7 e 8 nos diz assim: não vos teve o Senhor afeição, ou não amou, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Não porque você fosse o melhor povo, não porque era o mais numeroso, não porque fosse o mais forte, mas porque Deus decidiu te amar. É isso que Deus está dizendo para Israel. Em terceiro lugar, os versículos finais aqui que nós lemos, versículos 5, 6 e 7, fala que além deste conhecimento de Deus e além dessa proteção, Deus também promete reunir o seu povo novamente, trazê-los de volta ao seu território, assentá-los de novo na sua terra, permitir então que eles vivessem e gozassem de paz. É isso que os versos 5, 6 e 7 de Isaías 43 está nos dizendo. Ele diz assim: não temas, pois, porque sou contigo. Está mais uma vez afirmando, para encorajar os seus filhos, o povo de Israel: olha, vocês serão levados para cativeiro, vocês passarão por afrontas, vocês passarão por grave sofrimento, mas eu serei contigo o tempo todo, eu estarei com vocês.
Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Oriente. Direi ao norte, entrega, ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos, são meus, eu paguei por eles, eu os criei e eu os comprei de volta para mim. São meus, então eu vou dar uma ordem e eu os ajuntarei novamente, independente do local em que estejam. É verdade que durante a invasão da Babilônia sobre Israel, alguns foram levados cativos, outros foram dispersos, fugiram, e o que Deus está dizendo é: olha, para onde quer que esse povo tenha se espalhado, eu os trarei de volta, porque são meus, são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, para fazerem a minha vontade, para as boas obras. Isso é a graça divina em ação, esse é o amor em ação, isso é Deus dizendo que apesar das falhas, vai ajuntar o seu povo, congregá-los novamente, ainda que estivessem longe. É o cumprimento da palavra em Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 4, que diz assim: ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus. É a resposta à oração do salmista no Salmo 106, versículo 47, ele diz assim: congrega-nos novamente dentre as nações, e Deus está dizendo: eu vou congregá-los, eu vou reuni-los, eu vou ajuntá-los novamente. O capítulo se encerra, e nós estamos caminhando para o final, a partir do versículo de número 8 em diante. Agora, o Senhor Deus deixa de se dirigir ao seu povo amado e, por incrível que pareça, ele se dirige aos outros povos. Na verdade, inicialmente, ele se dirige aos deuses pagãos e ele diz assim: traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos, todas as nações, congreguem-se, reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as predições antigas? Qual é o Deus das nações vizinhas de Israel que pode anunciar coisas futuras? Qual é o Deus dentre as nações vizinhas de Israel que pode protegê-los? Qual é o Deus que liberta-os com mão poderosa? Qual é o Deus que faz grandes milagres pelo seu povo? Não há Deus. O versículo de número 10 diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Fora de mim não há Salvador. Depois de desafiar os deuses, desafiar os povos pagãos a apresentarem então um Deus poderoso, ele então afirma: não há nenhum outro. Agora, a partir do versículo 14, Deus relembra ao seu povo a libertação passada, a forma extraordinária como Deus cuidou deles na libertação do Egito, e encerra então falando da misericórdia, chamando-os a uma vida de intimidade com Ele. E o versículo 25, que eu já citei, diz assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Eu, por amor de mim, dos teus pecados, não vou me lembrar. Eu vou perdoar, eu vou te amar, eu vou estar com você, eu vou te libertar, nós estaremos juntos em todo o tempo. Esse texto então traz algumas aplicações para nós. Eu gostaria de encerrar com essas aplicações. Primeira delas, esse texto nos ensina que Deus conhece pessoalmente cada um dos seus filhos. Deus conhece particularmente cada um de nós, eu e você. Portanto, não há o que temer. Você é especial, você é abençoado pelo Pai. O Deus Criador é o mesmo que pagou o preço pela sua vida. Não há o que temer. Ele sabe o seu nome,
Ele sabe o seu sobrenome, Ele sabe onde você mora, Ele conhece os seus relacionamentos, Ele conhece as suas aflições, Ele conhece as suas preocupações, Ele se importa com você. O texto diz: chamei-te pelo nome. Ele sabe o seu nome. Dentre os mais de 7 bilhões de pessoas na face da terra, Deus sabe o seu nome. Isaías capítulo 40, versículo 26 diz que Deus chama até as estrelas pelo seu nome. Quanto mais a você, a mim. Se Ele cuida dos pardais, quanto mais de mim, de você. Se Ele se importa com os lírios do campo, quanto mais comigo e com você. Então não temas, não se preocupe, Deus vai cuidar de você, porque Ele te conhece. Segunda aplicação, esse texto nos ensina sobre o resgate de Deus. Eu te remi, o Senhor pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. O preço do sangue do Cordeiro, o preço do Filho amado, o preço da cruz. Ao se entregar na cruz, o Senhor Jesus estava pagando o preço pela nossa libertação, não da escravidão terrena, não de uma escravidão de um outro povo, mas da escravidão do pecado. O Senhor Jesus estava então trazendo para nós grande libertação na cruz do Calvário. Ele remiu a sua vida. Você é de Deus 2 vezes. Deus criou você, por isso você é de Deus. Deus pagou o preço na cruz por você, então você é dele 2 vezes. Ele te chamou pelo nome, Ele te deu o nome dele mesmo. Você não é mais conhecido pelo seu nome, eu não sou mais conhecido como simplesmente o Jefferson, o filho do senhor Alencar, mas agora nós somos conhecidos como os filhos do Deus Altíssimo. Louvado seja, porque não há nada mais importante do que isso. Por mais que você goste do seu sobrenome, por mais que o nome da sua família seja importante, não há nada mais importante do que carregar o nome de Deus, porque somente aqueles que têm o nome de Deus terão o grande privilégio de se assentar com Ele no banquete, no novo céu e nova terra. Em terceiro lugar, esse texto também nos ensina sobre a proteção de Deus. Quem sabe você que está nos ouvindo tem passado por grandes aflições. Quem sabe você que está nos ouvindo tem passado por dificuldades financeiras por causa dessa crise que estamos vivendo nos últimos tempos. Quem sabe tem ficado desempregado nesses últimos dias. Quem sabe você até tem ficado enfermo nesses últimos dias. O fato é, Deus está dizendo que protege o seu povo, que caminha com o seu povo, que está sempre presente ao lado do seu povo. Deus não vai, em hipótese alguma, abandonar você. Ele vai caminhar ao seu lado em todo o tempo. Essa companhia constante foi experimentada por Davi, foi experimentada por Ananias, Misael e Azarias naquela fornalha ardente, foi experimentada por Daniel na cova dos leões, foi experimentada por Elias no monte, quando entrou na caverna. Essa companhia constante tem sido experimentada pelo povo de Deus, e certamente Ele está ao seu lado também. Creia nisso, é isso que dá paz. Por último, esse texto aponta para um momento final. Na verdade, esse é o ápice desse texto. O momento final. O momento em que o texto diz que Deus iria juntar os seus filhos das extremidades da terra. Fala então do momento em que o Senhor Jesus há de ajuntar todos os seus filhos, todos aqueles que creem nele, dos cantos mais remotos da terra. Ele há de ajuntar cada um. Aqueles que estiverem vivos serão transformados, os que estiverem mortos ressuscitarão. Apocalipse diz que o mar dará os seus mortos, a terra entregará os seus, de modo que o Senhor Jesus ajuntará todo o seu rebanho e dirá com a voz meiga, suave e doce: vinde benditos do meu Pai, para o lar que tem sido preparado. Louvado seja o Senhor, porque diz que Deus está falando para nós nessa noite. Ele
se compromete em ajuntar os seus filhos debaixo das suas asas, como é a expressão que o Senhor Jesus utilizou. Ele promete ajuntar-nos no grande e glorioso dia em que estaremos finalmente e definitivamente na sua presença. O veremos face a face tal como Ele é e gozaremos da glória eterna. Essa verdade é a nossa grande esperança. Essa verdade é o que nos encoraja no meio das aflições que vivemos. Portanto, aquiete a sua alma com essas palavras. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez, rogando que Deus traga consolo, paz e graça aos nossos corações e que Ele continue falando conosco em todo o tempo. Deus bendito, louvado seja o Senhor, que tem sido o nosso Deus pessoal, o nosso Deus particular, não apenas o Deus dos nossos pais, não apenas o Deus das Escrituras, mas o nosso Deus, o Deus que se importa com a nossa vida, o Deus que cuida de cada um de nós. E eu rogo, Deus bendito, que o Senhor visite cada lar que está nos acompanhando nesse momento, que o Senhor derrame sua graça sobre suas vidas, que o seu amor seja presente de tal maneira que eles sintam a sua companhia, que o teu Espírito Santo, ó Deus, renove cada coração que nos ouve em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, traga a sua paz e nos dê coragem para enfrentar as adversidades que nos assolam nos últimos tempos. Que a tua igreja seja fortalecida e encorajada por meio desta palavra a aguardar o grande e glorioso dia em que o Senhor há de nos ajuntar novamente. Não apenas como igreja local, não num momento de culto apenas, mas para todos sempre, na glória eterna. Louvado e exaltado seja o teu nome hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe o seu coração, meu querido, e sua família, em nome de Jesus. Amém.